Um dos problemas mais comuns em urologia é a famosa pedra nos rins, que pode se localizar em qualquer ponto das vias urinárias, que são rins, ureteres, bexiga e uretra. O paciente que tem essa doença, ele costuma ter cólicas e infecções urinárias de repetição ou não. O programa Equilíbrio Saúde de hoje vai abordar esse tema com o urologista Dr. Luciano Zufo. As pedras nos rins são frequentes? Bom, Silvia, as pedras nos rins elas são extremamente frequentes, principalmente na idade jovem, nos adultos jovens, mas ela não tem uma idade de prevalência, ela pode acometer desde crianças até idosos. A gente sabe que pelos estudos que geralmente acomete mais homens do que mulheres, né? E a proporção de porcentagem varia dependendo da região geográfica que essa pessoa vive, depende da alimentação que esse paciente tem e pode variar na população geral entre 6% até 20% de prevalência numa população geral. Estudos mostram que nos Estados Unidos se gasta por ano mais ou menos 14 a 15 bilhões de dólares só no tratamento da calculose urinária. Então você acha, Luciano, que pode ser alguma coisa, você falou em alimentação, depende do lugar, alguma coisa relativa à alimentação que faz as pessoas terem pedras? Além da alimentação, que é um forte fator de aparecimento dos cálculos urinários, a gente sabe também que existem também fatores metabólicos da própria pessoa. Existem distúrbios metabólicos que podem variar, vários distúrbios, que podem fazer com que essa pessoa tenha mais prevalência ou não. Um exemplo é a cistinúria, que é um distúrbio metabólico que faz com que o paciente tenha cálculos de cistina e é muito prevalente. O paciente às vezes trata um cálculo e um mês depois ele já tem um outro cálculo no sistema urinário dele. E como é feito o diagnóstico dessas pedras nos rins? Bom, o diagnóstico ele é basicamente através de exames radiológicos. Existem assim, vários pacientes que chegam falando que eles têm um diagnóstico de cálculos urinários com a presença de cristais na urina. A gente sabe que cristais todo mundo produz, a gente produz na base de 3 a 4 trilhões de cristais por dia dentro do nosso sistema urinário. O que vai determinar a formação ou não do cálculo é a hipersaturação dessa urina, ou seja, a concentração dessa urina, que vai fazer com que esses cristais se juntem. E isso vai fazer com que então a gente tenha a formação do cálculo. Os estudos mostram que o paciente demora 4 anos para realmente solidificar e formar um cálculo que vai aparecer em algum exame. Então, a presença de cristais na urina, que muitas vezes a pessoa acha que é o diagnóstico de cálculo, não é um fator que pode predizer que esse paciente tem um cálculo, mas a presença de cristais não quer dizer que ele tem um cálculo lá dentro do rim dele ou dentro do ureter. Mas um exame, principalmente o exame mais indicado para iniciar um diagnóstico de calculose renal, é o ultrassom de abdômen. E a gente sabe que depois, se às vezes você não conseguir fechar o diagnóstico ultrassom, o exame padrão ouro para você fazer o diagnóstico de calculose urinária é a tomografia computadorizada. Mas isso vai variar da avaliação do médico que está acompanhando o paciente. Então o diagnóstico vai depender também da hora que o paciente te procura. Se ele está na vigência de uma cólica forte, a gente pode fazer um ultrassom e não encontrar nada, né? Se ele tiver vai fazer um exame de rotina, no ultrassom ele pode até encontrar. O que você pensa? Muitas vezes o cálculo, se ele não estiver no rim do paciente, se ele estiver no ureter, muitas vezes o ultrassom pode não conseguir ver esse cálculo dentro do ureter. Então a gente tem que abrir mão de um exame mais específico, que é a tomografia computadorizada. E a gente sabe que muitos dos cálculos são achados ocasionais. O paciente vai fazer um check-up clínico, muitas vezes faz um ultrassom de abdômen total nesse check-up e encontra um cálculo dentro do rim que ele nunca sentiu dor nenhuma. Isso porque esse cálculo paradinho dentro do rim, geralmente o cálculo dentro do rim parado, ele não dá sintomatologia nenhuma. E foi um achado casual. Mas o exame, assim, se a gente pode falar assim, existe um exame de diagnóstico, primeiramente o exame de diagnóstico seria o ultrassom, pensando assim, vamos procurar cálculos urinários num paciente. E depois disso, se ficar alguma dúvida, então a tomografia, por ser um exame mais detalhado, ela vai dar realmente certeza se esse paciente tem ou não um cálculo urinário. Hoje a gente tem aquela tomografia boa, que é a multi-slice, que corta em fatias finas, né?
E sem contraste, justamente para poder ver os cálculos. Isso, né? a tomografia multislice ela consegue dar uma acurácia diagnóstica quase 90% a 100%, porque ela consegue, como você falou, cortar, fatiar, como a gente pode falar... Fatiar o paciente, fatiar né? o paciente até de 1 em 1 milímetro. E com isso a gente consegue ver cálculos minúsculos que no ultrassom muitas vezes também não conseguiria se diagnosticar. Então hoje com a tecnologia e desses novos exames fica muito mais fácil de fazer esse diagnóstico. E você falou em o paciente, o cálculo no rim não dói. Eu costumo dizer isso para o paciente, mas você não tem uma resistência deles entenderem que aquela dor não é o cálculo que está no rim, mas algum que esteja saindo ou nem mesmo seja cálculo? O paciente, a partir do momento que ele vê um cálculo no rim dele, muitas vezes ele acha que aquilo pode ocasionar dor. Muitas vezes há uma confusão entre dor muscular e dor renal, porque o local é geralmente o mesmo. E às vezes o paciente tem um vício de postura, ele está com uma hérnia de disco. E uma coisa importante que eu geralmente pergunto para o paciente, explico para ele, é que o rim, para quem já teve cólica renal sabe, você pode plantar bananeira que a dor não muda. Enquanto que a dor postural, a partir do momento que você se movimenta, ela vai ter um aumento da intensidade dessa dor. Então, geralmente tem que haver essa distinção, porque muitas vezes você vai fazer um tratamento de um cálculo que não estava lá causando problema nenhum para o paciente, que poderia ser até observado pelo tamanho dele. E a gente sabe que a gente vai, mais à frente, certamente a gente vai falar de tratamento, a gente sabe que o tratamento, por mais simples que seja, ele pode dar alguma complicação. Então, tem que haver essa distinção e assim, a gente sabe que o cálculo parado no rim, e a gente pega esses pacientes com o rim inteiro tomado de cálculo, que é o cálculo coraliforme, que é aquele cálculo que acomete todo o rim, o paciente nunca teve dor, e tem um cálculo enorme e ele nunca teve dor. Então, assim, às vezes o paciente ele não entende isso, mas a gente sabe que o cálculo paradinho dentro do cálice, sem se movimentar, sem gerar uma obstrução desse cálice, ele não vai dar nenhuma sintomatologia. Ao contrário, a partir do momento que ele migra ou ele interrompe o fluxo de urina dentro desse cálice renal, que ocorre uma obstrução, a dilatação desse cálice ou a migração desse cálculo por dentro do sistema urinário é que vai gerar a tão famosa cólica renal, que muitos falam que pode ser até comparada com a dor do parto.